Olá pessoal, vamos começar aí mais uma aula, tá? E hoje o assunto é medidas de dispersão, tá? O que é medida de dispersão? A medida de dispersão ela vai simplesmente te dar o quanto os dados de uma determinada informação estão variados ou não, dispersos ou não em relação à média, tá? Como a gente já viu, existem três medidas de tendência central, né? Que é média, mediana e moda. Geralmente a gente usa muito a média para retratar uma determinada quantidade de informação, tá? De forma geral, a gente representa aquelas informações determinando uma média para elas, tá? Então a média seria uma representação aí única de um determinado conjunto de informações, de dados, tá? E aí, a partir do momento que você sabe qual é a média daquelas informações que você tem, daqueles dados, você pode verificar o quanto aqueles dados estão variando em relação à média, ou seja, estão dispersos em relação à média. Qual é a amplitude, né, que eles atingem em relação a essa média, que reflete basicamente, né, uma informação básica daquele conjunto de dados, tá? Então a gente vai ver essa relação aí de dispersão, de variação em relação à média, tá? Então vamos lá. Suponhamos que um professor esteja interessado em comparar o desenvolvimento de suas turmas, tá? Num curso de inglês. Para isso, ele considerou a média final dos 5 alunos de cada turma, de cada uma das suas 4 turmas. Então eu tenho aqui, ó, turma A, ele considerou a média aí, né, de 5 alunos dessa turma A. Todos eles tiraram 5. Então, todos esses alunos tiraram 5. Qual é a média da turma A? Média 5, tá? Como é que faz a média, gente? Soma tudo. Então, nesse caso aqui, eu vou somar os 5 valores, tá? E divide pela quantidade somada, nesse caso 5. Então, aqui vai dar 25 dividido por 5, que é 5. Ou seja, a média é 5, tá? Soma e divide pela quantidade de valores. Turma B, mesma coisa, ele pegou as notas de 5 alunos da turma B. Um aluno tirou 5, o outro tirou 6, depois 5, 4 e 5. Então, quer dizer, aqui já houve uma mudança nas médias, né? 5, 6, 5, 4, 5. Mas observe como é a média dessa turma B. Média 5 também. Por que a média é 5? Porque se eu somar lá, ó, 5 mais 6, mais 5, mais 4, mais 5, tá? Dividido por 5, que é 5 valores somados, né? Então divide por 5, eu vou obter isso aqui, ó, 25 dividido por 5, que é igual a 5, ou seja, a média dessa turma aqui também é 5. Mesmo que as notas estejam diferentes, né? Mesmo que haja diferenciação nas notas, tá? A média continua sendo 5, tá? Porque o valor médio aqui, né? Em média, essa turma está com média 5, tá? A mesma coisa ocorreu com a turma C, ó. Mesmo tendo diferentes notas, a média dessas notas também deu 5. Então, se você observar, a média nem sempre vai retratar de forma única, né, a realidade de um conjunto de informação. Todas as médias aqui são 5, mas os conjuntos de informações são todos diferentes. Tem conjuntos aqui que possuem sempre a mesma informação e tem conjuntos aqui que possuem informações totalmente diferentes. Ó. 1, 8, 5, 2, 9, tá? Então, assim, conjuntos com informações totalmente dispersas, né? Bem distantes do valor da média. Então, aqui é média 5, mas aqui tem 1, tem 9, tem 8, tá? Então, quer dizer, tem informações bem espalhadas, mas a média continua sendo 5. Então, a média nem sempre ela vai te mostrar, né, assim, uma análise bem profunda do conjunto de informações. Ela apenas vai trazer uma informação ali que representa, de forma geral, aquele conjunto. Mas ela não retrata como estão as informações dentro daquele conjunto. Tá? Ela não retrata o que a gente chama aí de homogeneidade ou heterogeneidade do conjunto de informações. O quanto aquelas informações estão dispersas ou não em relação à média. Tá? Para fazer esse tipo de análise, né, de homogeneidade ou heterogeneidade das informações prestadas, a gente costuma usar o que a gente chama de variância e desvio padrão. Tá? Variância nada mais é do que o quadrado da diferença entre cada informação do conjunto e a média. Tá? Então, quando você pega todas as diferenças entre a informação e a média, tá, ao quadrado,
e dividida pelo número de informações que tem lá dentro do conjunto, né? Ou seja, a média aritmética dessas diferenças, você vai ter a chamada variância, tá? Variância. Quanto maior a variância, mais dispersos estão as informações, ou seja, maior é a diferença entre as informações e a média, tá? Quanto menor a variância, menor é essa dispersão dos valores ali dentro, dos dados, tá? Então, isso aqui nada mais é do que a subtração dos valores que estão lá, né, no conjunto de dados e a média daquele conjunto ao quadrado dividido pela quantidade de valores ali que você tem aí nessas subtrações ou no conjunto, tá? Cada termo do numerador corresponde ao quadrado da diferença entre o valor observado e o valor médio. Essa diferença traduz o quanto o valor observado se distancia do valor médio, sendo, portanto, uma medida do grau de variabilidade dos dados. Então, essa diferença aqui, né, ao quadrado, é que vai determinar o quanto aqueles dados estão dispersos ou não, o quanto eles estão variando em relação à média ou não, tá? Quanto maior esse resultado, maior é a dispersão dentro do conjunto. Voltando lá nas nossas turmas, A, B, C e D, né? A gente viu lá que a primeira turma, a média é 5, tá? E todos os valores na turma são 5. Todas as notas observadas lá eram 5, todas eram 5. Tá? Então, observa quando a gente pega a diferença, ó, 5 menos 5 dá 0, 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 e aqui tudo 0. Ou seja, quando eu somar todas essas diferenças ao quadrado e dividir por 5, o resultado vai ser 0. Ou seja, a variância, que também pode ser indicada pela letrinha grega sigma ao quadrado, tá? Variância, que também pode ser representada por sigma ao quadrado, tá? Vai ser aqui pra gente 0, tá? 0 na turma A. Isso significa que não houve variação de notas na turma A. A variação de notas lá não existiu, porque a variância é 0. Isso significa que todas as notas possuem o mesmo valor, tá? 0 significa que não houve variação, tá? Aqui na turma B, a média era 5, né? Em todas as turmas a média é 5. Porém, as notas aqui na turma B, ó, elas mudam. Ó, 5, 6, 5, 4, 5. Menos a média, ó, e elevado ao quadrado, dividido por 5, a gente achou 0,4. Número bem próximo de 0. O que significa uma variância de 0,4? Ou seja, de um número próximo a 0, significa que quase não houve variação de notas ali. A variação entre as notas foi muito pequena. E realmente foi, ó, 5, 6, 5, 4, 5. Quase não mudou a nota ali em relação à média. A média é 5. Então, todas as notas ali ficou muito próximas da média. Isso quer dizer que a variação é pequena. Quer dizer que aqui a gente tem um conjunto homogêneo de dados, tá? Esses dados aqui eles se apresentam de forma homogênea, ou seja, muito próximos do valor da média, tá? Não há muita mudança. Já na turma C, observa que os valores lá que foram dados, né, em relação à média já apresentam uma certa distância em relação à média. 3 e a média é 5, 7 e a média é 5, 6 e a média é 5. Então, quer dizer, eles já estão um pouquinho mais dispersos, um pouquinho mais espalhados. Observa que o resultado da variância foi 2, ou seja, um número um pouquinho maior, tá? Então, quer dizer, grau de variação um pouquinho maior representa conjuntos com um pouco mais de variação, que a gente chama de heterogeneidade, tá? Então, são grupos mais heterogêneos, que possuem dados mais variados, tá? E o último conjunto aqui, né, que apresenta um grande valor de variância, tá? Porque ó, os dados lá foram 1, 8, 5, 2 e 9. São valores que estão muito distantes da média. Isso significa que a variância deu um valor bem alto, tá? E aí, quando dá um valor bem alto assim, significa que esses dados estão muito dispersos, tá? Além da variância, né, que era o nosso sigma ao quadrado significa variância, tá? Sigma ao quadrado, ou var, né? Var, variância. A gente costuma trabalhar com desvio. O que é o desvio?
O problema da variância é que a variância ela traz as informações ao quadrado, né? Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com medidas de comprimento, por exemplo, se estiver trabalhando com a informação de metros, 1 metro, então tá aqui, 1 metro, 4 metros, 2 metros. Quando eu calculo a média, tá? A média aqui vai dar 1 mais 4 mais 2, dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 2. A média é 2, tá? A média é 2. A variância, tá? Que é o nosso delta, o nosso sigma ao quadrado, vai ser 1 menos 2, 1 menos 2 ao quadrado, que dá 1, mais 4 menos 2 ao quadrado, que dá 4, e 2 menos 2 ao quadrado, que dá 0, dividido por 3. Ou seja, a nossa variância aqui, ela deu 5 dividido por 3, que é aproximadamente 1,6, aproximadamente 1,6, tá? Porém, essa variância aqui, 1,6, está em metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque todas as informações aqui foram elevadas ao quadrado. Todas as subtrações foram elevadas ao quadrado, tá? Todas elas foram elevadas ao quadrado. Então, não há sentido em você comparar, por exemplo, média, que é metro, unidade de comprimento, com metro quadrado, que é unidade de área. Tá? A variância, como ela foi elevada ao quadrado, ela traz todas as informações ao quadrado. Para resolver esse tipo de problema, a gente costuma calcular o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Como a variância é sempre ao quadrado, né? A gente calcula o desvio padrão, tá? Que é basicamente extrair a raiz quadrada da variância. Então, pega aquela mesma razão de subtrações ao quadrado que a gente tinha, que a gente chama de variância, e extrai a raiz quadrada. Aí sim você vai ter dados na mesma unidade de medida. A comparação fica mais fácil, tá? Ela fica mais... a comparação ela fica mais lógica, tá? Porque você estaria comparando mesmas unidades de medidas, tá? Elevou ao quadrado, extraiu a raiz quadrada, você volta para a unidade que você tinha, tá bom? Então, desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, que é aquela subtração, aquela soma de subtrações ao quadrado, né? Aquela média da soma de subtrações ao quadrado, tá? O desvio padrão das notas lá, né? Vai ser isso, ó. Lá a gente tinha na turma A que a variância era 0, então a raiz quadrada de 0 é 0, desvio padrão é 0. A variância da turma B é 0,4, isso significa que o desvio padrão é a raiz quadrada de 0,4, que é 0,063 aí aproximadamente, tá? E assim por diante. Então você extrai a raiz quadrada para calcular o desvio padrão, tá? E aí, gente, quando você analisa o desvio padrão, assim como a variância, ela vai indicar quanto esses valores estão dispersos em relação à média, tá? Dos dados. E aí, quando você calcula esse desvio padrão, existe um coeficiente de variação que determina se esses valores são muito heterogêneos ou não. Se eles são basicamente valores que estão dispersos ou valores que estão mais próximos da média, que a gente chama de homogêneo. Tá? Então, para determinar a homogeneidade e heterogeneidade, a gente vai analisar esses desvios padrão em relação à média. Lembrando que a média aqui era 5, tá? A média desses dados que a gente está analisando era 5. Então, ó, quando eu pego aqui, ó, 0 e divido por 5, tá? 0 divide por 5, eu vou ter 0 como resposta, tá? 0. Coeficiente de variação 0 significa que não houve variação, ou seja, os dados são todos iguais. Isso significa que esses dados são homogêneos, tá? Então, sempre que essa divisão do desvio padrão pela média, sempre que essa divisão for menor ou igual a 25%, a gente vai ter uma homogeneidade dos dados, homogeneidade dos dados, tá? Menor ou igual a 25%, tá? Então, divide o desvio padrão pela média e verifica se isso deu menor ou maior do que 25%.
Se der menor ou igual a 25%, quer dizer que os dados são homogêneos, tá? Homogêneos. Beleza? Se essa divisão do desvio padrão pela média for maior que 25%, então significa que os dados são heterogêneos, tá? São heterogêneos, ou seja, são dispersos. Então a gente vai tomar como base esse coeficiente de variação, tá? Coeficiente de variação. 25% para menos são homogêneos, para mais são heterogêneos. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O salário dos 20 funcionários que trabalham no hotel estão apresentados na tabela. Calcule a média de desvio padrão desses salários. Então vamos lá. A média. Como é que eu vou calcular a média desses salários? 10 pessoas recebem R$350. Isso significa, gente, que você tem o 350 10 vezes, tá? São 10 dados, 10 informações 350. Claro, para mim não escrever todas elas, eu simplesmente vou escrever 10 vezes 350, tá? São 10 pessoas que recebem R$350. Isso quer dizer que você tem 350, 350, 350, 350. Então, eu vou escrever simplesmente 10 vezes 350. São 10 informações de 350. 6 pessoas recebem 480. Então, 6 vezes 480. Senão, eu teria que escrever uma por uma. 350, 350, 350, 480, 480 e assim por diante. Tá? Para não perder tempo, faz isso. 4 pessoas recebem 600. Então, 4 vezes 600. Quantas informações estão sendo somadas aqui? Aí a pessoa fala, 3. Não, não são 3. Como eu tinha dito, são 10 salários de 350, 6 de 480 e 4 de 600. Então, ao todo, eu tenho 20 informações aqui. 10 de 350, 6 de 480 e 4 de 600. Então, ao todo, são 20 informações somadas. São 20 dados representados, tá? 20 valores, ok? Só que alguns são repetidos, por isso que eu escrevi através de multiplicação, tá bom? E agora é só somar e multiplicar isso aqui tudo. Então, 3.500, que é 10 vezes 350. Vamos multiplicar também 6 vezes 480, que vai dar 2.880, mais 4 vezes 600, que dá 2.400. Soma tudo isso e divide por 20. A soma de tudo isso vai dar 2.400 mais 3.500. 8.780 dividido por 20, que deu 439. Então, a média é 439. 439 é a média desses salários, tá? Então, ou seja, esses 20 funcionários, que são 20 funcionários, tá? Recebem, em média, R$439. Mas 439 não é uma representação muito aprofundada desses salários. Se vocês verem, né, tem muita gente que recebe 480, muita gente que recebe 350. Então, assim, se você quiser uma análise mais aprofundada dessas informações, você calcula também o desvio padrão. Como é que calcula o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é, tá, do que a raiz quadrada da variância, tá? Vou calcular a variância primeiro. Então, a variância é a subtração de cada informação, tá? A subtração de cada informação pela média. Como aqui a gente tem 10 informações 350, então eu teria que calcular 350 menos 439 ao quadrado vezes mais 350 menos 439 ao quadrado, mais 350 menos 439 ao quadrado. Ou seja, você teria que calcular isso aqui várias vezes. Na verdade, você ia ter que calcular 10 vezes isso aqui. Claro que eu não vou fazer isso, né? Porque se são 10 informações de 350, então eu basta calcular uma vez só e multiplicar por 10. Então, eu vou calcular 10 vezes a subtração 350 menos 439 ao quadrado, tá? Mais, aí eu vou calcular 6 vezes a informação 480 menos 439 ao quadrado e também vou calcular 4 vezes a informação
600 menos 439 ao quadrado, tá? Isso tudo dividido pela quantidade de informação que tem aqui, que é 20, tá? Então, a variância, né, vai ser igual a subtrair aquilo ali, eleva ao quadrado e multiplica por 10. Então, 350 menos 439, tá? Vezes ela mesma, ou seja, elevado ao quadrado, e vezes 10. Vai dar 79.210. 79.210. Mais a mesma coisa aqui, tá? Pega lá 480 menos 439 elevado ao quadrado vezes 6. Então vai dar 10.086. 10.086. Mais, agora vamos para a última informação lá. Ó. Pega 600 menos 439, eleva ao quadrado e aí multiplica por 4. Vai dar 103.684. Isso tudo dividido por 20. Então, vamos somar tudo isso. 10.086 mais 79.210. Somei tudo, que deu 192.980, dividido por 20. Quando eu dividir isso por 20, vai dar 9.649. Aí, tá vendo por que a variância aqui, ó, ela não é ideal para você comparar a dispersão dos dados em relação à média? Porque observa, a variância aqui deu 9.000 e pouco, mas os salários, ó, estão na faixa de 300, 400, 600, ou seja, a média aqui desses salários foi 439. Então não tem como você fazer uma análise detalhada com a variância, porque a variância ela está ao quadrado, esses valores aqui todos foram elevados ao quadrado, as diferenças. Por isso que não é muito comum você usar a variância para fazer esse tipo de análise. Aí, o ideal é usar o desvio padrão, que é basicamente a raiz quadrada da variância, 9.649. E aí quando eu tiro a raiz quadrada de 9.649, eu encontro 98,23 aproximadamente. Aproximadamente 98. Vou tirar esse vírgula 23. Então, aproximadamente 98. Isso é o desvio padrão, tá? Isso aqui é o desvio, tá? Desvio é de R$ 98 aproximadamente, tá? O que isso significa? Significa que esses dados são homogêneos ou heterogêneos? Como é que eu verifico a heterogeneidade ou homogeneidade dos dados? Fazendo aquele cálculo, né, do que a gente chama de coeficiente de variação. Se eu pegar 98 dividido por 439, que é a média, eu vou ter um total de 0,22, ou seja, 22%. 0,22, 22%. Tá? 22% está abaixo dos 25%. Significa que esses dados são homogêneos. Isso, homogêneos. E se eles são homogêneos, significa que essa distribuição de salários ela até é justa. É uma distribuição assim, não muito injusta, né? É uma distribuição até justa, tá? Porque estão todos muito próximos da média. A média é 439 e você tem valores aqui bem próximos dessa média 439. A variação aqui dos salários, né? Os desvios em relação aqui à média é em torno de 22%, ou seja, é uma variação não muito alta, tá? Então, a análise dos desvios, elas são interessantes justamente para isso, para verificar como são essa distribuição dos dados, se elas são injustas, ou seja, tem valores muito longe da média, ou se elas são mais justas, valores muito próximos da média. E essa variação você toma sempre como referência o nosso coeficiente de variação, que é
25%, tá? 25%. Então, desvio dividido pela média menor ou igual a 25% são dados homogêneos, tá? Acima, né, desvio dividido pela média acima de 25% são dados heterogêneos, tá? Quando se trata de dinheiro, a gente pode analisar isso aqui como uma distribuição. A distribuição de salários, por exemplo, se ela for homogênea, significa que é uma distribuição não muito injusta, é uma distribuição até justa, tá? Dependendo das características de cada trabalhador, tá? Elas não mudam muito em relação à média, tá? Agora, se forem dados heterogêneos, significa que há uma discrepância muito grande em relação aos dados, ou seja, existem dados muito grandes e muito pequenos se comparados com a média, tá? Então, todas essas informações aí, tá, pessoal, são dadas através desses cálculos aí, beleza? Variância, que é basicamente os dados menos a média ao quadrado, tá? x1, x2, até o último dado, que a gente chama aí de xn, tá? Dividido pela quantidade de dados aqui, no caso foram n dados, tá bom? E o desvio padrão, que nada mais é desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada daquilo ali, beleza? Deixa eu colocar aqui, a raiz quadrada disso, ok? Se eu pegar o desvio padrão e dividir pela média, eu vou ter um percentual, tá? Que se for maior do que 25%, é heterogêneo, tá? Se for menor ou igual a 25%, homogêneo. Beleza? Espero que tenham compreendido aí, pessoal. Qualquer coisa me procura no WhatsApp. A gente está sempre disposto aí a ajudar quem está precisando aí, tá? Qualquer dúvida me procure. Até mais, bons estudos e até a próxima.